Vamos continuar nosso estudo em Josué. Hoje não vai dividir em grupos. Às vezes eu fico meio assustado como Deus conduz as coisas, né? Eu vou ter que aplicar para a igreja algo muito importante sobre o livro de Josué. A gente está estudando um livro inteiro, né? Eu sei que o autor dividiu isso em uma lição, mas quando ele manda o material do professor, tem tanto conteúdo que eu acho que eu precisava de um ano para estudar todo aquele conteúdo. Então, eu fico orando para que aquilo que a gente aprenda, entenda a aplicação que existe para nós, igreja. Ok? O Antigo Testamento, ele é, como eu disse, né, um símbolo, né, do relacionamento de Deus conosco, igreja. E sempre tem muita aplicação, tá bom? Então, vocês vão ter que ser paciente comigo, porque hoje vocês vão me ouvir de novo. Ok? Chegamos no capítulo 23 e 24 de Josué. Eu ainda quero investir um tempo com vocês, para vocês entenderem a importância do relato de fatos históricos. Isso provavelmente vai ficar para daqui 2 semanas, tá bom? Então, hoje a gente vai terminar o capítulo 23, a semana que vem o capítulo 24. Aqui agora, Josué está velho. Josué agora está reunindo o povo, ok? E ele dá várias instruções. E todas elas têm um paralelo para nós, igreja. E não dá para falar de história sem aplicar para nós nessa realidade que nós vivemos. Então, nós temos aqui 2 discursos, capítulo 23 e capítulo 24, tá bom? O primeiro discurso é isso aqui, ó. Josué está reunindo o povo e vai lembrar o povo da fidelidade de Deus. Diz, ó, Deus é fiel com vocês e Deus vai continuar sendo fiel com vocês. Mas ele também diz, Deus também espera a fidelidade de vocês em relação a Deus. Ele quer que vocês aprendam a serem fiéis a Ele. Por quê? Porque é uma aliança. É um casamento. Existem bênçãos, existem responsabilidades. Então, Josué começa afirmando a fidelidade de Deus em relação à conquista da terra prometida. Tá bom? Obrigado, querido. Então, eles entraram na terra, vocês lembram da semana passada o que nós falamos, mas ainda tinha coisa para fazer, ok? Josué capítulo 23, versículos de 1 a 5. Eu vou ler os 5 versículos, mas eu coloquei o principal que está aí, tá bom? Passados muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, eu fico abismado, né? Porque quando Josué começou, ele já era velho. Mas aqui ele era mais velho ainda, mas com muito vigor, não é? Chamou Josué, então, irmãos, lembrem, Josué, ele é o líder do povo, ok? Ele foi chamado para dirigir o povo nessa empreitada. O ministério dele está acabando, mas tem coisa para ser feita, ok? Então ele chamou todo o povo de Israel, os seus anciãos e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais. Isso é, agora ele chamou todo o povo está lá, mas esse recado é para a liderança do povo. O povo está ouvindo, ok? E a liderança também está ouvindo, por quê? Porque ele está passando o bastão. Ele está dizendo, agora é diferente. Agora existe uma obra que cada tribo vai fazer independente. Por isso que ele está chamando essas pessoas aqui, ok? Aí ele diz assim, e vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus em todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vede, aqui vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus
as afastará de vós e as expulsará da vossa presença. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Então lembra, Israel conquistou a terra, mas não conquistou. Isso é, tomou posse daquilo que poderia tomar posse até aquele momento e que deveria tomar posse, ok? Mas a empreitada continua, a luta continua, ok? E agora, né, Josué está chamando esses e dizendo, olha, o desafio continua, ok? Existe uma aplicação extremamente importante para nós aqui, idêntica, num certo nível, com a nação de Israel. A guerra da conquista da terra prometida é um tipo, é um símbolo da guerra da igreja contra os nossos inimigos espirituais. Existe um paralelo idêntico que a gente precisa entender. Da mesma forma que Israel peregrinou e guerreou para conquistar a terra prometida, nós somos peregrinos em marcha. A nossa guerra é contra a velha natureza, é contra o mundo e Satanás. E o nosso destino é a glorificação prometida por Deus. Entende esse paralelo? Do mesmo jeito que Israel chegaria à perfeição de tomar conta da sua terra e de desfrutar de todas as bênçãos da terra, sem guerra, sem nada, desfrutando, né, de tudo que Deus prometeu, nós estamos na mesma empreitada. Nós vamos ser um corpo glorificado um dia, ok? E toda essa luta vai terminar e vamos só viver, vamos dizer assim, tudo aquilo que Deus planejou. Deus já nos deu parte da terra prometida, estamos desfrutando aqui uma qualidade de vida, Ele cuidando de nós, Ele já nos libertou, né, da escravidão do pecado, continuamos lutando, mas da escravidão do pecado já fomos libertos, podemos dizer não para o pecado, mas Ele não nos livrou ainda da presença do pecado, da mesma maneira que Ele não havia livrado ainda os israelitas de todos os seus inimigos. E 1 Pedro deixa isso bem claro. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então, irmãos, nós estamos em guerra. Se a gente baixar a guarda, a gente vai imitar Israel em tudo de porcaria que eles fizeram. E nós temos que ter essa consciência. Assim como Deus lutou no passado por Israel, Ele luta conosco no presente. Para isso, Ele nos revestiu com os seus poderosos recursos, que garantem a nossa vitória se a gente utilizar esses recursos. Se Israel continuasse dependendo do Senhor, se Israel tivesse ido para a guerra do jeito que o Senhor mandou, ou continuasse a guerra, se Israel não tivesse se tornado idólatra, se não tivesse desviado a sua atenção, Israel estaria desfrutando daquelas promessas de Deus hoje. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Começa assim esse texto de Efésios. Irmãos, a guerra contra as tentações, porque essa é a nossa guerra. Nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra é contra nós mesmos, é contra os nossos desejos. Então, a nossa guerra contra as tentações só pode ser vencida na força do Senhor. E é difícil, às vezes, a gente mensurar até onde vai a minha, até onde vai de Deus, e Deus vai ensinar você pelo caminho. Eu não tenho a receita não, irmãos, eu só sei que é assim, entende? Mas é na força dele, entende? Israel só venceu quando ele realmente trabalhou ao lado de Deus, quando ele convidou Deus para participar da guerra, seguindo exatamente como Deus estava dizendo. E aí vem a ordem, ó, sede fortalecidos, na força que não é minha, ok? Mas existe uma responsabilidade que é nossa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção aqui agora.
Irmãos, aqui está falando de lutas contra as tentações diretas do diabo. Nem toda tentação é direta do diabo. É muito importante que a gente entenda isso. Existe uma guerra que é eu e a minha vontade. E o diabo não tem nada a ver com isso. A gente está culpando aí muita coisa do diabo e não é não. Mas existe uma guerra que o diabo vem propositadamente contra você. Você não sabe qual delas é que é. Tá bom? Então você tem que usar o recurso sempre. Ok? Mas existe um período que o diabo vem com tudo sobre você e sobre cada um de nós. E vários períodos. E a gente precisa estar preparado para isso. Como Israel também precisava se preparar. Ok? Ele continua, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa guerra não são contra as pessoas são meros instrumentos do inimigo. A sociedade é um instrumento do inimigo. Mas a nossa guerra mesmo é contra a nossa velha natureza. Entende? A nossa guerra inclui... Satanás inclui demônios. Os demônios existem, eles agem. Quem sabe um dia nós vamos estudar a doutrina dos anjos maus aqui. Eles influenciam, então nós temos que estar preparados em relação a isso. Tá bom? O inimigo tem os seus aliados, além da nossa velha natureza. Por isso que ele diz que é contra principados e potestades. E aí... a armadura de Deus, que eu não vou falar da armadura de Deus aqui, que nós já estudamos várias vezes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. E eu quero dar uma atenção aqui. Olha o que ele está dizendo. Para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é o período de tempo. Não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo que Satanás escalou você. Agora, eu vou tentar esse irmão, essa família, no plano de Deus, como foi feito com Jó. É um período de tempo, ok? E Deus está dizendo, estejam atentos. Porque Deus não vai tirar essa guerra de você e nem de mim. Ela é necessária para forjar o nosso caráter, para sermos semelhantes a Cristo. E ele diz, depois de teres vencido, lembra Israel? Israel conquistou parte da terra. Ele diz, depois de teres vencido, permanecer inabalável. Isso é, depois que você vence cada batalha, cada tentação, vai vir um período de descanso. Porque o texto a gente vai ver isso mais tarde, o texto de Josué diz, olha, depois de Deus ter dado um período de descanso, Deus vai dar esse período de descanso, ok? Mas a guerra não terminou. A guerra vai continuar. E você não sabe quando. Por isso que a gente tem que estar preparado. A história de Israel é a história da igreja. Lutas parecidas, um pouquinho diferentes. Agora, uma atenção, irmãos, Efésios capítulo 6, ele encerra, tá bom, os ensinos de Paulo para aquela igreja. Capítulo 1, 2, 3 e 4 conta da nossa redenção, conta da nossa eleição, conta da maneira como Deus escolheu Abraão, como Deus escolheu Isaac, como Deus escolheu Jacó, como Deus formou aquela nação. Tudo na mão de Deus. Capítulo 4, 5 e 6 fala da guerra. Fala agora como é que nós temos que nos comportar. Entende? Então a nossa guerra espiritual sempre envolve os desejos da velha natureza. São as tentações em não seguir as instruções de Deus ao pé da letra. Essa é a nossa guerra. Por isso que o livro de Efésios capítulo 4 fala sobre as tentações dentro da igreja. Irmãos, aqui é uma igreja de pecadores. Nós vamos pecar. Deus sabe disso. Ele não quer, mas Ele sabe. Então Ele nos previne. Ele nos diz como é que nós temos que agir para evitar o pecado. E quando o pecado acontece, Ele está dizendo como é que a gente conserta. Por isso que Ele fala, que Ele resume a vida da igreja em unidade e amor.
Unidade porque não importa o que você faça contra mim, não importa o pecado que você cometa. Deus me perdoou, eu vou perdoar você também. E o que vai dirigir isso é o amor que eu tenho por Deus e que deveria ter por você também. Aí nós vamos ser uma igreja forte, mesmo compostos por pecadores. Uma igreja que vai guerrear e vai terminar vitoriosa. Depois, Paulo ensina as tentações do círculo de relacionamento. Por isso que ele fala, abandone a mentira, irai-vos e não pequeis, seja longe de vós as palavras torpes. Então, nós vamos, de novo, ocasionalmente pecar uns contra os outros. Nós não podemos ter falsa expectativa. Uma igreja não é ruim porque ela peca. Uma igreja é ruim quando ela não trata o pecado como deveria tratar. É assim. Por isso que nosso Deus tem um amor sem data de validade, muito paciente. Ele só não quer que nós nos acomodemos. E depois ele vai falar de tentações na vida familiar, que é onde, ao meu ver, acontece mais o pecado, pelo menos comigo. Coitada da minha esposa, convive mais comigo. Entende? Então ele fala sobre relacionamento no casamento, pais e filhos, e assim por diante. E ele termina falando até da vida profissional, até da vida social. Por quê? Porque nós pecamos também fora. Então, a nossa conduta como empregado, como empregador, como prestador de serviço, entende? Essa é a nossa guerra. E nós temos que terminar como vitoriosos, porque Deus assim prometeu. E Ele está ao nosso lado, nós não estamos sozinhos. Em meio às nossas batalhas, Deus reconhece as nossas limitações. Irmãos, Deus sabe que a gente é carne. Jesus sabe o que é padecer. Ele se fez ser humano para Ele poder chegar lá para Deus e falar, Deus, Pai, eu sei como é. A tentação é real. Eu entendo eles. Por isso que a gente pode se achegar a Ele. Porque Ele é um homem cheio de compaixão. Ele manifesta seu cuidado fiel, nos concedendo tempos de descanso, para que com as forças renovadas, avancemos rumo à vitória final. Não pense que quando você está passando bem, é que você está bem com Deus, viu? Isso é coisa de pentecostal. Quando está tudo bem, você não está pecando. Quando está mal, pecando. Não, irmão, não é isso. Deus é muito misericordioso. Ele está dando tempo para você recuperar as suas energias. Ele sabe que nós precisamos de descanso. Não pensa que você é melhor que os outros, porque você passa menos provação. Provavelmente é porque você é mais fraco. Porque Deus diz que dá conforme cada um pode. Não é? Então, a questão é que Deus sabe exatamente, como pai, o que Ele precisa para afinar os filhos. É amor o tempo todo. Olha aí, passado muito tempo depois, eu não sei quanto tempo durou essa guerra, mas imagine, irmãos, aqueles homens largando as famílias, cada um em casa, e indo para a guerra, e guerreando. Sabe, Deus fala, tá bom, agora vocês vão para casa, descansem, desfrutem da vitória que vocês tiveram. Curtam a família, saboreiem o que foi plantado, o que vocês conquistaram. O nosso Deus quer que a gente aproveite as coisas boas que Ele nos dá. Ele é um Deus de amor. Ele está dizendo, mas não baixa a guarda. É isso que Ele está dizendo. A guerra continua, você tem uma velha natureza. Você tem aí um mundo contra você. Então Deus dá um descanso, eu imagino lá, provavelmente 40, 50 anos, 30 anos de descanso. E o que acontece quando a gente volta de férias? Vocês eu não sei, mas eu volto numa preguiça. Eu digo, mas como passou rápido, eu quero descansar mais. A gente entende, e o povo gostou de ficar sem guerrear. Na guerra direta contra Satanás, irmãos, há período de descanso. Até Jesus teve que descansar. Vocês lembram a tentação de Jesus lá no deserto, 40 dias e 40 noites? E a Bíblia diz, passada que foram as tentações, de toda sorte. Então Jesus foi tentado lá em todas as áreas da vida. O que está escrito lá e o que não está escrito, porque foi de toda sorte. Então, se é de toda sorte, envolveu tudo, envolveu sua comida.
Entende? Viveu em todas as áreas da nossa vida. Apartou-se dele o diabo até próximo dia mau. Até momento oportuno. Estamos em guerra. Do mesmo jeito que Israel está. Estava. E está. Josué faz o quê? Dá essa notícia e reforça a fidelidade de Deus. Ele fala, olha para o passado. Gente, temos que olhar para o passado. As coisas boas que Deus nos deu. Eu digo que no relacionamento de marido e mulher é o mesmo relacionamento com Deus. O marido ou a mulher faz uma coisa boa, a gente multiplica por 1. Faz uma coisa ruim, multiplica por 1000. E parece que com Deus é a mesma coisa. Ele dá um monte de coisa para nós, parece que Deus não fez mais que obrigação. Ele dá um não para nós, aquele não lá a gente multiplicou por 1000. Temos que olhar para o passado de maneira honesta. Se você olhar para a sua vida inteira, por mais que você tenha sofrido, eu garanto que você teve muito mais horas de tranquilidade. Poucas são as pessoas que sofrem o tempo todo. Ok? Então, ele está renovando aqui a promessa, dizendo, olha, se vocês continuarem na luta, a vitória está garantida. Chamou Josué, todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os juízes, os oficiais, estou velho entrando em dias. E vós já tendes visto tudo que o Senhor, vosso Deus, e todas as nações, por causa de nós, por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é que pelejou por vós. Vede aqui o que vos fiz cair sorte. Vocês já estão... sorteei a terra, você já está dentro da terra. Tem gente lá no meio, mas a terra já é de vocês. Eles são minoria. É só ir e conquistar. É o que ele está dizendo aqui. E vai, e você não está sozinho. Josué não está mais com vocês, mas Deus de Josué está. É o que ele está dizendo aqui. O Senhor vosso Deus as afastará. É uma afirmação. As expulsará da vossa presença. Nós temos promessa. Resistir ao diabo, o que vai acontecer? Deus garantiu que eles fogem. Então, se ele não fugiu, é porque eu não guerreei. Parei no meio do caminho, não é? E as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus prometeu. Deus está dizendo, se vocês permanecerem fiéis a Deus, Deus vai fazer no futuro o que Ele já fez no passado, e vocês já viram. Josué exorta o povo a se manter fiel ao Senhor, para continuar sendo abençoado. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprires tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Como é que começa o livro de Josué? Josué chega assim, Moisés, morreu. E tu tem um papel para fazer. Assumir o papel desse homem. Brincadeira, né, irmãos? Entende? E Deus dá o recado para Josué. Porque Josué agora vai liderar o povo. E agora, o que Josué está fazendo? Estou fora, vou morrer, vou para a eternidade, vou curtir tudo o que Deus prometeu para mim. Vocês estão divididos em tribos. E agora cada um de vocês tem líderes. E ele está dizendo para esses líderes a mesma coisa que Deus disse para eles. Cada tribo agora, com aquela multidão de gente, tem já todos os recursos. Não precisa nem de ajuda de uma outra tribo. E se quiser pode pedir, não está errado. Entende? Mas está garantindo, olha, eu vou estar com vocês, mas só tem que fazer uma coisa. Está aqui. E Deus não pede algo que a gente não possa fazer, porque Ele capacita. Assim como Josué exortou Israel. Deixa eu dar um toque aqui, irmãos. Aqui ele está falando com esse povo. Irmãos, eu, Maurício, não por capacidade própria, mas porque Deus assim determinou, ajudamos vocês na liderança para vocês agradarem a Deus. Na casa de vocês, vocês são os líderes. Entende? Do mesmo jeito que Josué está dizendo, olha, na tribo de vocês, agora vocês têm líderes e a ordem é a mesma. Não aparta nem para a direita nem para a esquerda. Homens,
vocês são o sacerdote do lar de vocês. Entende? Mulheres, vocês são auxiliadoras. Mas os homens precisam assumir a liderança do lar. Entende? É extremamente importante ser exemplo. Até quando peca. Qual é o exemplo que a gente pode dar quando a gente peca? Fazer o que Deus mandou. Pede perdão, se humilha, ensina como é que corrige, assim por diante. Assim como Josué exortou Israel, hoje a igreja é chamada para se esforçar, para permanecer firme e fiel a Cristo, a fim de andar e desfrutar de todas as bênçãos que Ele garantiu. Irmãos, tem bênçãos que a gente só vai receber na eternidade, mas tem bênçãos que a gente recebe aqui, baseado no nível da nossa obediência. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, está escrevendo para uma igreja. Então, é possível obedecer sempre. Ele não está dizendo que obedeceu de maneira infalível. Está dizendo que obedeceu tudo. Entende que é tudo? Quando acontecia o pecado, acertava o pecado. Quando vinha a tentação, lutava e vencia. Entende? Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. Continua a guerra pela santificação. Continua conquistando terra. Continua conquistando aquele lado do coração que ainda pende para a velha natureza. É isso que ele está ensinando aqui. Igualzinho a Israel, num nível diferente. Com temor e tremor, isso é com a presença de Deus. Confiando na promessa, confiando de que Ele está lá do teu lado, confiando que não importa onde você caiu, você pode chegar e correr para 1 João, capítulo 1, versículo 9, de verdade, se levantar e continuar a carreira cristã. Por quê? Porque tem Deus também ajudando a sua vontade. Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Não se separa a responsabilidade humana e a responsabilidade divina. Cada um tem a sua responsabilidade. Não tem que harmonizar, você só tem que fazer o que Deus manda. Josué alerta Israel sobre uma tática antiga e eficaz de Satanás para introduzir e manter o povo na idolatria. O casamento com descrentes. Eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, né? Mas eu estou dizendo, não tem nada a ver, né? De todos os pecados, ele exaltar um, chamar atenção para um. Não é? Mas aqui representa a realidade, né, do malefício de um casamento descrente, que também ilustra casamento com o mundo. Não há mesmo o mundo nem as coisas que há do mundo. Entende? Mas aqui ele faz questão desse perigo que a igreja do nosso século já se rendeu. Entende? E Deus faz algumas afirmações aqui, que está no Novo Testamento, e é impressionante. Essa questão de casar com alguém descrente, aparece a primeira vez quando Deus destruiu o planeta Terra uma vez. Lembra, na época de Noé? Foi ali. Os filhos de Deus se engraçaram com os filhos dos homens. Os filhos de Deus eram os cristãos, eram os descendentes de Sem, que foram se engraçar, né, talvez com os descendentes de Caim. Irmãos, esse negócio de ser atraído por quem não conhece Jesus como seu Salvador, é queda, é desobediência, é loucura. Prestem atenção, eu vou ler alguns versículos aqui, que eu também estou ficando sem voz, não quero cansar vocês, mas, não, vou ler todo. Josué capítulo 23, irmãos. Abre a Bíblia lá, porque lá tem a declaração do amor de Deus para o povo, o que Deus fez. Nada é mais importante do que a Bíblia, né? Beber água, né, bem? Tá bom, vou beber. Eu esqueço. Oi. Não, eu prefiro ler, obrigado. Obrigado, meu irmão. Se precisar, eu vou ler, valeu.
Vamos começar no versículo 6. Afastai-vos, pois, muito para guardares e cumprires tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela vos aparteis, não vos aparteis, perdão, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com as nações que restam entre vós. Bom, uma aplicação. Não há mesmo mundo, nem as coisas que há no mundo, ok? Aplicação. Mas aqui ele vai atacar um problema terrível, tá bom? Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem o adoreis. Então ele está evitando o que aqui? A idolatria. O amor por aquilo que nós não devemos amar. Os pecados do mundo. Ok? Versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, despojar e revestir. Lembra? Como fizestes até o dia de hoje. Lembra? O período de Josué e o período de Moisés foi aquele período de 100 anos que o povo foi fiel. Depois que eles fizeram o bezerro, aprenderam uma lição. E foi fiel ali, como vocês estão fazendo até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem entre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Guarda o coração, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, o casamento representa se apegar a elas também, não é? Ainda no vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco. Agora presta atenção, cada palavra inspirada. Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos servirão por laço e rede. Ele não está dizendo que talvez, ele está dizendo certamente. Não tem volta. Vai lutar com aquilo. Mas e se a pessoa se converter? Já fez um estrago. Não tem essa. E conversão, gente, não é o casamento que faz. A conversão é antes da fundação do mundo, nós sabemos disso. Não é? Então, namoro evangelístico não existe, tá bom? Nem casamento. Ok? Espera, vê fruto, aí depois se arrisca. Mas vos serão por laço e rede, e açoites nas vossas ilhargas, espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Dá para imaginar espinho dentro do olho? Mas por que a gente tem essa ilustração? Mas, irmãos, a palavra diz aqui, certamente. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos na terra, e bem sabeis que de todo o coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruíres de sobre a boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Quando violares a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servires outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Irmãos, pais, não deixe os seus filhos olhar para descrente. Entende? O casamento com as nações descrentes é uma armadilha fatal. Não tem jeito.
causa destruição. O Novo Testamento deixa isso muito claro. Não é uma lei do Antigo, irmãos. Todos os princípios morais, princípios bíblicos, são verdades que se aplicam em qualquer época, em qualquer cultura, para qualquer tipo de pessoa. Novo Testamento e Antigo Testamento não existe. Esse título novo e antigo foi inventado por homens para fazer uma distinção. Se você pegar Paulo ensinando a igreja, ele fala os profetas. Ele não separa. Isso causou muita confusão, não é? Então, da mesma forma que Josué advertiu Israel, o Novo Testamento proíbe categoricamente o cristão de contrair matrimônio com quem não confessa e não vive. Não basta confessar, tem que ver a vida. Não vive a fé em Cristo. Casar-se fora do Senhor é entrar voluntariamente num jugo desigual, num pecado. É aceitar uma maldição para si. Eu vou ler o texto bíblico. Versículo 1, 1 Coríntios capítulo 6, começa do versículo 1, porque a ordem está lá, e vai do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. A divisão aqui não ficou boa. 2 Coríntios, obrigado, bem. Ok? Ó. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês foram salvos pela graça, ok? Não jogue essa graça fora, não torne essa graça sem poder, não torne essa graça vazia. Lembra o que é graça? Graça é poder de Deus dado gratuitamente para nós sermos o que devemos ser, para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é graça. Ele está dizendo, olha, não faz com que essa graça seja inútil. E aí ele vem dando algumas ordens. Aí ele chega no versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E aqui, inspirado por Deus, Paulo pega pesado. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Entre aquilo que é puro e aquilo que é nojento. Que comunhão, luz com trevas. Que harmonia, e aqui pronto, Cristo e maligno. Não existe crente bonzinho. Desculpe, não existe crente bonzinho também, né? Mas não existe descrente bonzinho. Não existe. É ilusão, ele é tão bonzinho, ele é tão boazinha. A Bíblia diz que é do maligno. Olhar diferente tá míope. É não olhar como Deus olha. Que união entre o crente e o incrédulo. Essa parte é linda, irmãos. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Ele diz que nós somos santuário de Deus. Esse corpo aqui, ó, cheio de defeito, o Espírito Santo habita aqui e habita aí. E diz, é santuário de Deus. Lembra que a gente estudou no Antigo Testamento, né? Que um daqueles reis sacrificou animais dentro do templo. E a gente faz isso, né, irmãos? Quando a gente adota algum pecado de propósito. Mas vamos mudar, vamos para frente aqui, né? Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Dá para imaginar o Deus Todo-Poderoso dizendo, olha, eu quero você para mim. A gente não, irmãos, a gente está tão acostumado com algumas coisas, é que nem quando a gente ganha muito presente, né? A gente começa a desvalorizar. Né? Olha, Deus nos deu o que a gente... E aí a ordem, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhas e filhas. Ele está dizendo, olha, aí eu vou continuar tratando você de forma positiva, sem disciplina, como um pai adota um filho, dando tudo o que precisa. Você não precisa de um jugo desigual para ser feliz. Você nem precisa do casamento para ser feliz. Essa aqui é a verdade. Eu sei que nem todo mundo foi feito para o casamento, eu entendo isso. Mas nós não precisamos. Nós precisamos de Cristo. Não é verdade?
Não precisamos de filhos para ser feliz. Tá? E aí ele termina, porque não sei porque foi para o capítulo 7 aqui. Aqui tinha que ser o versículo 19. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no Senhor. Terminando, acabar mais cedo hoje, que alegria. Para o povo de Deus, o jugo desigual é um terrível inimigo, é uma armadilha fatal, um laço, uma rede. Vai causar destruição do próprio povo, vai nos tornar idólatras. Do mesmo jeito que Salomão arrastou asa para aquele monte de mulher, terminou, que desgraça, né? Começa tão bem, termina de um jeito terrível, terrível, terrível. Né? Então, vai causar destruição da sua família. Porque a gente contamina as pessoas. Causa destruição dentro da igreja, por causa do mau exemplo. E a idolatria, irmão, se manifesta na adoração de outros deuses, mas não somente isso. Também em decisões baseadas em desejos contrários às instruções de Deus, que é a idolatria do coração. Não tem tanta coisa que a gente pode aprender com o povo de Israel? Você consegue ver o paralelo? Quando a gente estiver estudando a Bíblia, ok? Sempre busca, onde é que tem algo parecido com isso no Novo Testamento? E o Espírito Santo vai direcionando. Irmãos, nós temos um Deus que nos ama. Ele sabe que a luta às vezes é dura. Ele sabe disso. Jesus soube o que é padecer. Por isso que Ele dá períodos de descanso para nós. Até quando a gente não merece. Mas Ele quer que a gente continue na luta. Imitando Paulo. Não que eu tenha já obtido a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Pode, bem? Pode. Bem, você pode. Você é mulher, mas aí de baixo eu deixo. Porque é a escola dominical, né? Isso. O Pierre falou que os pais não devem deixar os filhos olharem para pessoas que não são cristãs, né? Mas uma coisa importante, não adianta esperar os filhos chegarem na hora de olhar alguém, aí vai olhar um descrente e vai falar, filho, não pode nem olhar para ele. Quando os nossos filhos chegam na idade de já começar a olhar alguém, eles já devem ter a convicção de que aquilo é errado. Então, o trabalho é desde pequenininho, né? Não adianta chegar lá naquele tempo e dizer sim ou não para ele, esse sim, esse não. Então, a convicção já tem que vir de pequenininho, né? Aceito que você ore. Você queria ler, mas vou deixar você orar para encerrando esse período. Pode ser, querido? Obrigado por querer me ajudar, viu? Senhor Deus, a gente gostaria de agradecer por esse dia de hoje, Pai. Obrigado por esse domingo em que a gente se reuniu para abrir Tua Palavra, para aprender dela. Obrigado pelo pastor Pierre que trouxe a pregação para a gente, para nos confrontar, para nos trazer esperança também e nos apontar a direção a seguir para as nossas vidas. A gente agradece que o Senhor nos deixou a Bíblia e pedimos que nossa vida seja transformada por ela e que a gente tenha nela nosso sentido de direção de vida mesmo, sabendo o que é o correto a ser feito, Pai, e que em Jesus a gente tem vida verdadeira. A gente pede por essas coisas, clama que o Senhor nos continue dando um bom domingo, Pai, na Tua presença. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e nos ajudado a ver por meio da Tua Palavra, Pai. Então agradecemos por isso, pelo dia de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela paciência de vocês comigo também, viu, gente? Valeu.